Olá, me chamo Kate, tenho 37 anos de idade e hoje eu vim contar para vocês o relato da minha história. Tudo começou no ensino médio. Aliás, já vinha de anos atrás. Eu sempre fui uma menina tímida, não tinha amizades. Eu morria de vergonha de me aproximar das pessoas. Aliás, as pessoas também não se aproximavam de mim. E eu sempre fui crescendo assim, sozinha. Quando menina, eu só brincava com minhas primas e meus primos, quando meus tios iam visitar minha mãe. Mas na escola, ninguém se aproximava de mim. E eu também não queria me aproximar de ninguém, já que as pessoas não faziam questão de mim, para mim era recíproco. E aí, quando eu estava terminando o ensino médio, eu estava sentada no banco no horário do intervalo, quando Angélica se aproximou de mim. Angélica sentou do meu lado, me oferecendo salgadinho. Eu lembro até hoje. Ela disse: "Oi, tudo bem? Quer um pouco?" E eu disse: "Não, obrigada." E aí ela perguntou o que eu estava fazendo ali. Como eu estava folheando alguns livros, eu disse que estava vendo alguns livros, estudando. Menti para ela. Na verdade, eu não estava estudando. E aí ela começou a puxar papo comigo. Disse que já me via há bastante tempo e que já pensou em ser a minha amiga. Eu pensei comigo: nossa, como uma menina tão linda quer ser minha amiga. O que ela viu em mim? Por que ela quer ser a minha amiga? Fiquei sem entender. Mas fiquei feliz. Aliás, ninguém me procurava, ninguém sentava do meu lado, ninguém queria ser minha amiga. Gostei da atitude dela e decidimos ser amigas. Trocamos telefone e assim aconteceu. Viramos grandes amigas. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu sentia ciúmes dela, inveja dela. Eu via o jeito que ela conversava com as pessoas. Ela sabia conversar, ela sabia se relacionar e todo mundo gostava dela. No fundo, eu comecei a sentir um pouco de inveja dela. Poxa, ela é tão linda, ela sabe conversar, ela sabe se relacionar com as pessoas e eu não. Um belo dia, levei ela na minha casa para apresentá-la para minha mãe. Só vivia eu e minha mãe, pois minha mãe era separada do meu pai. Levei ela em minha casa. A minha mãe olhou ela dos pés à cabeça, tratou ela bem, mas quando ela virou as costas, minha mãe disse: "Acho melhor você se afastar dessa garota. Você vai acabar se ferrando." E eu disse: "Mas por quê? Ela vai tomar todos os seus namorados. Ela é muito bonita, atraente. Ela conversa bem. Não fica legal você ter amizade com ela. Os rapazes não vão te olhar." Respirei fundo e vi que minha mãe estava falando era certo, pois na verdade realmente eu era feia, era gorda, desengonçada, nunca tive amizade, eu mal sabia conversar. Mas, como eu só tinha Angélica de amiga, eu decidi não perder a amizade dela, pois ela me tratava muito bem. E assim continuamos a nossa amizade. E ela sempre minha amiga, me tratando bem, mandava mensagem de bom dia, perguntava se eu queria fazer alguma coisa no final de semana, ir no cinema com ela. Eu percebi que realmente ela era minha amiga. Mas eu percebi que eu não era tão amiga assim. Acho que é até por isso que as pessoas não se aproximavam de mim. Como eu nunca tive amizade, eu não sabia ser uma boa amiga. Mas continuei tentando. Angélica me chamou para ir na casa dela, me apresentou para seus pais. Seus pais me trataram muito bem. Lembro um dia, numa tarde, que a gente estava conversando no quarto e a mãe dela entrou com uma bandeja, com pãezinhos e suco. Nossa, que legal! Eu nunca tinha recebido isso. A família dela era muito simpática. Eles tinham uma condição boa e tratavam a Angélica muito bem. E aí, continuamos a nossa amizade. Com o passar do tempo, a gente terminou o ensino médio e entramos de férias. Nas férias, a gente começou a conversar sobre que curso iríamos fazer e decidimos fazer o mesmo curso. Sim, conversamos e decidimos fazer o mesmo curso e estudar na mesma faculdade. E assim o fizemos. E aí, quando começou a faculdade, nós chegamos toda feliz na faculdade. Meu Deus, nossa, eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer faculdade. Mas eu só fiz com o empurrãozinho de Angélica, porque, afinal, eu achava que eu não ia ser ninguém na vida. Eu sempre tive autoestima muito baixa, achava que eu nunca ia conseguir arrumar um bom emprego. Na verdade, eu não confiava em mim.
Mas Angélica sempre foi uma boa amiga. Ela sempre me colocou para cima, me desejava coisas boas. Ela falava que eu conseguiria ser uma boa empresária, que eu conseguiria estudar. Ela sempre me dava bons conselhos. Aliás, ela era muito inteligente. E aí, entramos na faculdade. Começamos a estudar e eu percebia os olhares dos garotos para ela. Nossa, ninguém olhava para mim, sempre olhava para ela. Mas, fazer o quê, né? Ela realmente era muito bonita. Quando teve um dia, eu avistei um garoto de longe. Meu Deus, que menino lindo. Nossa, eu comecei a imaginar. Nossa, se ele olhasse para mim. Ah, se ele quisesse ficar comigo. Mas guardei aquilo para mim e não contei para ninguém. E todos os dias eu ia para a faculdade e ficava olhando para ele, querendo ele, desejando. Mas eu não tinha coragem de falar isso para a Angélica. Afinal, eu achava que ela ia rir de mim. Mas ela não era assim. Na verdade, eu não era uma amiga verdadeira. Eu escondia muita coisa dela. E um deles era o meu ciúmes e a minha inveja que eu tinha dela. E aí, num belo dia, eu senti uma dor de garganta muito forte. Fiquei com uma febre de quase 40 graus e não fui para a faculdade. Fiquei em casa. Minha mãe me levou no médico, tomei uma bezetacil. O médico me pediu para ficar de repouso em casa e assim eu fiz. Fiquei tomando remédios, minha mãe me dando chá, levei atestado na faculdade e fiquei em casa, sendo cuidada pela minha mãe. Angélica, como sempre, ela era atenciosa, ela era uma boa amiga. Ela me mandava mensagem todos os dias perguntando se eu estava bem, quando eu iria melhorar, se eu estava precisando de alguma coisa que ela iria fazer por mim. Eu dizia que não, que eu estava ficando bem, que minha mãe estava cuidando de mim e logo eu iria voltar para a faculdade. Afinal, eu estava com muita vontade de ver aquele garoto. Nossa, eu ficava pensando nele todos os dias. E eu não tinha coragem de dividir isso com Angélica. Mas com o passar do tempo, eu fiquei boa e voltei para a faculdade. Quando cheguei na faculdade, meu Deus, meu mundo caiu. Eu vi Angélica conversando com ele. Nossa, que raiva que eu fiquei dela. A minha vontade era de ir lá e esganar Angélica. Mas eu parei e pensei. Eu nunca comentei com Angélica que eu estava sentindo algo pelo aquele garoto. Como eu poderia cobrar alguma coisa? Eu não tinha esse direito. Quando me aproximei deles, Angélica, toda sorridente, veio logo apresentando ele para mim. Olha, amiga, esse é meu novo amigo. O nome dele é Rodrigo. E aí ele falou, prazer, Rodrigo. E eu disse, prazer, Kate. Olhei bem no fundo dos olhos dele e saí. Logo em seguida, Angélica veio correndo atrás de mim e disse, calma, amiga, eu irei com você. E eu, tá bom. A gente foi para a sala e eu fiquei aquele dia em silêncio. Não queria conversar. Fiquei com ciúmes de ter visto ela conversar com ele. Ok. No outro dia na faculdade, mais uma vez, meu mundo caiu. Eu vi os dois conversando, dando risada, e ele pegando na mão dela. Nossa, não acreditei quando vi. Mas tentei fingir. Fingi conta que não estava nem aí. Fui lá, conversei com eles. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Angélica. Eu vou ir. E ela veio correndo atrás de mim como sempre. Calma, amiga, eu vou com você. E aí a gente foi para a sala. Ela conversava comigo, mas eu sentia raiva. Eu não queria ouvir a voz dela. Mas eu fingia muito bem. Eu dava aquele sorrisinho amarelo, respondia simpática com ela, mas na verdade eu queria era esganar ela. Eu estava com muita raiva. Com o passar do tempo, o meu mundo caiu. Os dois começaram a namorar. Meu Deus, eu senti que ela era uma traíra. Como assim? Ela roubou ele de mim. Que raiva! Nossa, que raiva que eu fiquei dela. Eu queria esganar a Angélica. Olhava para ela com tanto ódio, mas eu não queria demonstrar. Nesse dia que eu vi que os dois estavam namorando, mas eles estavam lá se beijando, sei lá se estavam ficando namorando. Cheguei na minha casa, eu só sabia chorar. Nossa, como eu chorei. Eu fui dormir chorando naquele dia. Eu acordei de manhã, meu olho estava todo inchado. E aí minha mãe me perguntou, minha filha, por que está chorando? Por que seu rosto está todo inchado? O que aconteceu? Eu relutei e não quis falar para minha mãe o que tinha acontecido. Não, mãe, não aconteceu nada.
E ela firme me segurou nos 2 braços e falou para mim: me fale agora o que está acontecendo. E aí eu falei: pois bem, mãe, vamos conversar. E aí eu disse para ela tudo o que havia acontecido, que eu tinha me apaixonado por Rodrigo, mas que agora ele estava namorando com Angélica. E ela disse para mim: você lembra quando você trouxe essa garota aqui? O que foi que eu disse para você? Para você se afastar dela? Que ela iria roubar seus namorados. E você não me ouviu. Amanhã bem cedo, irei te levar para um lugar. E eu disse para ela: aonde, mãe? Aonde você irá me levar? E ela disse: calma, filha. Amanhã você irá ver. Eu passei aquele dia com medo, sei lá, por que minha mãe estava falando daquela forma? Onde minha mãe iria me levar? Mas me arrumei, fui para a faculdade. E mais uma vez vi os 2 pombinhos lá. Nossa, ai, dava até ânsia de ver. Sentados no banco de mãos dadas, conversando, um sorrindo para o outro. Que nojo! Passei por eles, dei um tchau e fui para a sala. E nesse dia, Angélica não veio atrás de mim, como ela fazia antigamente. Percebi que eu estava perdendo ela para Rodrigo. Afinal, os 2 estavam namorando. Agora eles queriam ficar cada vez mais grudados. Terminou esse dia na faculdade, fui embora para casa, dormi chateada, brava, com raiva do mundo, com raiva de todo mundo, me sentindo feia. Nossa, como eu estava estressada durante esses dias. Quando foi logo cedo, minha mãe me chamou. Vamos, filha, vou te levar naquele lugar que eu disse para você. E eu disse: vamos, mãe, estou pronta. Fomos viajando, minha mãe dirigindo, eu no banco do passageiro. Foram 2 horas de viagem. Eu cheguei a perguntar para ela: mãe, aonde a senhora está me levando? Ela não quis dizer. Ela falou para mim ficar calma, que assim que chegasse, eu iria ficar sabendo de tudo. Eu pensei: ué, aonde ela está me levando? Mas confiei na minha mãe. Afinal, eu sempre confiei na minha mãe. E aí chegamos numa estradinha de terra. Ela parou o carro. Tinha uma casa estranha, era cercado de madeira, uma casa bem velha, um lugar esquisito. Eu nunca tinha ido num lugar parecido. Minha mãe bateu palma e logo saiu um rapaz. E aí ele disse: só um momento. Logo em seguida, quem abriu a porta e saiu era um senhor. Ele era bem baixo, andava meio corcunda, com uma muleta, tinha os cabelos bem brancos. E ele disse: entrem, entrem depressa. Eu e minha mãe entramos. Ele pediu para mim se sentar e foi conversar com a minha mãe. Eu fiquei sozinha na sala, apreensiva, reparando naquela casa. Escura, uma casa estranha, com os móveis bem velhos. Mas confiei na minha mãe. Logo em seguida veio aquele rapaz, aquele que atendeu a porta. E ele disse: você quer um copo de água ou um copo de café, alguma coisa? Eu disse: não, obrigada, estou bem. E ele se retirou. Logo em seguida chegou minha mãe e aquele senhor. Ele parou na minha frente, me encarou por alguns segundos e disse: você gosta daquele rapaz? E eu disse que sim, e fiquei olhando para minha mãe. Minha mãe também apreensiva, olhando para mim. E aí ele disse: está bem, você está disposta a fazer? E eu falei: disposta o quê? E aí ele conversou comigo e disse que iria fazer uma amarração. Meu Deus, uma amarração! Quase caí para trás. Eu nunca pensei em amarração, nunca pensei nessas coisas, nunca passou pela minha cabeça. Eu fiquei tão nervosa, mas me acalmei e decidi seguir o plano adiante. Minha mãe olhou para mim e disse: você não disse que ama aquele rapaz? Pois bem, você vai ficar com ele. E aí, o senhor me levou para um quarto. Era um quarto estranho, tinha algumas imagens, algumas velas, vinho, champanhe, sei lá o quê. E aí ele começou a fazer algumas misturas de algumas coisas e falando algumas palavras estranhas, bizarras. Não sei se eu queria dar risada ou se eu estava com medo, mas segui firme adiante. Logo em seguida, fomos para a sala. Ele olhou para mim e disse: olha, não vai ser fácil, pois o amor dos 2 é muito forte. E aí, fui embora. Fiquei meio apreensiva, com medo, esperançosa, sei lá. Fiquei com uma mistura de sentimentos. Nesse dia, me arrumei toda e fui para a faculdade bem bonita, bem perfumada. Fiz até uma maquiagem e olha que eu nem sabia fazer maquiagem. Cheguei na faculdade e estava lá,
Novamente os dois pombinhos. Que nojo! Ai, eu não aguentava mais ver aquele grude dos dois. Eu só queria ele pra mim. Só isso. Mas eu estava esperançosa que aquela amarração iria dar certo. E aí, passou uma semana e Rodrigo nem olhava pra mim. E Angélica cada vez mais se afastando de mim. Nossa, além de perder o garoto que eu queria, eu ainda tinha perdido a minha amiga, pois ela estava grudada com ele. Ela nem ligava mais para mim. Eu já me via sozinha novamente. Eu sentia que a Angélica se esforçava. Às vezes me mandava mensagem se eu estava bem, dizia que estava com saudade, me chamava para fazer trabalho juntas, mas já não era mais aquela mesma coisa. Não era mais aquela amizade grudada que a gente tinha. Eu sentia que agora ela estava namorando e estava querendo curtir o seu namoro. E eu, cada vez mais sozinha. Passou 2 semanas e nada aconteceu. Eu fiquei com muita raiva. Eu lembro que eu cheguei aquele dia da faculdade batendo a porta. Minha mãe veio atrás de mim e eu gritei com ela. Falei que ela tinha me levado num lugar, que aquele cara era um charlatão, que nada deu certo. Poxa vida, mamãe, ele fez tudo errado. Rodrigo ainda continua com a Angélica, ele só tem olhos para ela. Eu desisto. E ela disse para mim, não desista. Amanhã iremos lá novamente. Pois assim fizemos. Acordamos bem cedo e fomos na casa daquele senhor. Quando chegamos lá, ele nos atendeu, mandou a gente entrar, olhou bem firme nos meus olhos e disse: eu falei para você que não seria fácil, pois o amor dos dois é muito forte. E aí eu falei para ele: eu não estou nem aí. Eu quero que você separe os dois. Você não me prometeu? Você não faz essas coisas? Ou as coisas que você faz não dão certo? Eu quero. E ele disse para mim: pois bem, iremos fazer. Só que eu te digo, vai ter consequências. Falei para ele que não estava nem aí para consequências. Ele tinha me prometido Rodrigo e eu queria Rodrigo de qualquer jeito. Não importa, eu quero que ele tire Rodrigo de Angélica. E aí ele me disse: em 15 dias ele será seu. E aí eu fui embora com a minha mãe. Nossa, como eu estava feliz. Eu falei: nossa, em 15 dias? Mamãe, que felicidade. Eu abraçava a minha mãe e agradecia a ela. Liguei o rádio e vim cantando, toda feliz pelo caminho. Cheguei em casa, tão confiante. Tomei um banho, novamente me arrumei e fui para a faculdade. Cheguei lá e lá estavam os dois. Passei por eles, cumprimentei e fui para a sala. Eu percebia que a Angélica estava cada vez mais distante de mim. Mas mesmo distante, ela ainda era simpática. Ela olhava para mim de longe, me dava tchau, sempre me mandava mensagens. Quando passou mais ou menos uma semana, recebi uma mensagem de Angélica. Ela me chamou para a gente tomar um café numa cafeteria e disse que precisava conversar comigo. E é claro, eu falei que sim. Nos encontramos nessa cafeteria e ela falou para mim: amiga, eu vou ficar uma semana fora, vou precisar viajar. Minha avó está muito doente. E eu e minha família iremos lá visitá-la. Tá bom, amiga. Pode ir. E aí ela disse pra mim: tem mais uma coisa que eu quero te falar. Eu vou ficar uma semana longe de Rodrigo. E eu quero que você fique de olho nele pra mim, hein? Se ele fazer qualquer coisa, você me avisa. E deu uma risadinha. Eu abracei ela e disse: claro, amiga. Se ele fizer alguma coisa, é claro que irei te contar. E aí, conversa vai, conversa vem. Passamos a tarde naquela cafeteria e nos despedimos. Ela foi embora e logo em seguida ela iria arrumar suas malas para viajar. E aí eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu explodia de felicidade. Eu cheguei na minha casa. Primeira coisa que eu fiz foi falar para minha mãe que a Angélica iria passar uma semana fora. E ela disse: agora é o seu momento de colocar ele para tomar aquela bebidinha. Pois aquele senhor disse para mim que eu tinha que dar algo para ele beber. A minha mãe sabia mais ou menos o que eu tinha que dar para ele beber. E aí ela fez aquela amarraçãozinha ali, fez aquela misturinha e falou para mim chamar ele para ir em casa, ajudar num trabalho. Gente, como a minha mãe era esperta. Ela era um gênio. E aí eu mandei mensagem para Rodrigo. Eu tinha o contato dele, porque a gente éramos amigos. Eu, ele e Angélica. E ela não se importava de eu ter o contato dele. Afinal, eu nunca mandei mensagem para ele, pois ele estava namorando com a minha amiga. E eu queria que ele viesse atrás de mim, não eu ir lá mandar mensagem para ele. Até porque ele iria contar para a Angélica. Enfim, aproveitei que a Angélica foi viajar e mandei mensagem para ele. Falei para ele que queria sua ajuda para um trabalho da faculdade. E ele, todo atencioso, disse que iria sim na minha casa.
Eu estava explodindo de felicidade. Naquele dia, me depilei, me perfumei, me arrumei e fiquei aguardando a sua chegada. Ele chegou na minha casa, cumprimentou eu e minha mãe disse: "Fique à vontade, pois estou de saída." Minha mãe saiu e deixou nós dois a sós. Meu Deus, que felicidade! Fomos para o meu quarto. Ele disse que não queria ir para o meu quarto. Ele falou que era melhor a gente estudar na cozinha. Eu falei: "Para com isso, Rodrigo, somos amigos. Vamos lá no meu quarto. Lá tem tudo o que precisamos. Meus livros, cadernos." E ele concordou. Fomos para o meu quarto, sentamos na cama e começamos a estudar. Ele começou a me explicar sobre a matéria, mas eu mal conseguia entender o que ele estava falando. Afinal, eu nem queria saber o que ele estava falando. A minha vontade era de agarrá-lo e lascar um beijo em sua boca. Meu Deus, aqueles lábios carnudos. Nossa, eu estava ficando doidinha ali. E aí fui para a cozinha, peguei a misturinha que minha mãe tinha deixado e servi para ele tomar no suco. Ele tomou. Nossa, eu falei: agora é a hora. Ele ficou meio tonto, meio leso e logo ele caiu. Eu falei: meu Deus, ele desmaiou. Tentei acordá-lo e ele disse que estava meio sonolento, que estava com muito sono e que iria para casa. Eu falei para ele que não, já era tarde e como ele estava com muito sono, que ele poderia dormir ali. E aí ele dormiu. Gente, ele só dormiu, mas eu aproveitei que ele estava na minha casa, tirei fotos dele e mandei para a Angélica. Quando a Angélica viu aquilo no dia seguinte, ela me xingou de tudo quanto é nome. Disse que eu era piranha, vagabunda, porque eu estava fazendo aquilo com ela, que ela não estava entendendo, que eu sempre fui uma boa amiga, que ela não imaginava que eu teria coragem de querer o namorado dela. Mandou mensagem para Rodrigo também, xingando de tudo quanto é nome. Rodrigo falou para ela o que tinha acontecido, que ele tomou alguma coisa, ficou sonolento e acabou dormindo lá. Ele contou para ela toda a verdade, mas ela não acreditou nele. E aí, eles terminaram. Com o passar do tempo, Rodrigo se afastou de mim também. Ele achou que eu tinha culpa. Por que mandou aquelas fotos para a Angélica? Qual foi o intuito disso? Eu falei para ele que mandei sem querer, que eu ia mandar outras coisas e acabei mandando. Ele perguntou também o porquê que eu tinha tirado aquelas fotos. Eu disse para ele que achei engraçado aquele momento e tirei. Tentei justificar o meu erro, mas ele se afastou de mim também. Angélica virou a cara para mim. Não queria me ver nem morta da Silva. Eu vi a Angélica na faculdade sozinha. Afinal, ela tinha terminado com o Rodrigo. Os dois estavam separados. Eu via ela de um lado, o Rodrigo do outro. Logo em seguida, Angélica fez amizade com outras garotas. Ai, que raiva! Eu fiquei com muitos ciúmes, pois eu estava sozinha e ela estava lá, conversando com outras garotas, pois ela era legal, simpática. Ela fez algumas amizades. E todos os dias ela estava lá, com as novas amigas. Mas ela não me provocava, ela não me olhava feio. Afinal, Angélica não era assim. Ela só se afastou de mim. E Rodrigo também. Mas com o passar do tempo, Rodrigo voltou a me dar oi e a sorrir para mim. E isso foi em menos de 15 dias. E num belo dia, Rodrigo me mandou mensagem, disse que estava se sentindo sozinho e queria conversar. E eu disse para ele: pode vir, vamos conversar em minha casa. Ele foi na minha casa, mas ele não queria entrar. Decidiu ficar lá na frente. A gente sentou na calçada e começamos a conversar. E aí ele disse que tentou algumas vezes conversar com a Angélica, mas que a Angélica não quis mais saber dele. E que ele estava disposto para um novo relacionamento. E falou para mim que já viu eu olhando para ele de alguma forma, uma forma meio estranha. Perguntou se eu era afim dele. Eu sorri e fiz com a cabeça que sim. Gente, eu não aguentei. A hora que ele me fez essa pergunta, eu pulei no pescoço dele e lasquei um beijo. E fui correspondida. Meu Deus, que felicidade! Realmente, aquela amarração estava dando certo. E aí, daquele dia em diante, começamos a namorar. Eu adorava passar com o Rodrigo na frente de Angélica na faculdade. Eu passava com ele de mãos dadas, eu levantava o nariz para ela, e ela triste, calada. Eu percebia que ela ficava triste de ver a gente junto, mas ela não vinha falar com a gente. Ela sempre ficou na dela. E aí, continuei a namorar com o Rodrigo. Com o passar do tempo, mais ou menos uma semana, 2, eu senti que o Rodrigo foi ficando diferente. Ele já não era mais aquele rapaz que sorria, que dava risada, que brincava. Não era mais aquele amigo. Ele parecia um zumbi. Ele andava do meu lado, parecia minha sombra. Ele não conversava.
Ele estava cada vez mais feio, mais calado. Sei lá, ele estava estranho. Como assim? Quando ele namorava com Angélica, ele era feliz. Ele sorria, brincava, dava risada. E comigo ele estava estranho. Eu não aceitava aquilo. Mas continuava namorando com ele, pois eu morria de medo de largar dele e ele voltar para Angélica. Eu tinha muitos ciúmes dela. Pois bem, com o passar do tempo, a gente viu Angélica de mãos dadas com outro rapaz. Sim, ela começou a namorar outro rapaz. Eu fiquei um pouco aliviada. Eu percebi que Rodrigo ficou um pouco ciumento, meio enciumado, mas não comentou nada comigo. Continuei namorando com Rodrigo e Angélica com outro rapaz. Com o passar do tempo, a gente terminou a faculdade e eu continuei com Rodrigo. E aí, aproximadamente 5 anos se passaram e eu continuei com Rodrigo. Eu não via mais Angélica. Fazia bastante tempo que não via ela. Eu só ouvia as pessoas falarem que ela estava bem, que ela estava noiva e iria se casar. Eu comecei a stalkear a Angélica nas redes sociais. E pasme, quando fucei nas redes sociais dela, eu vi que ela estava grávida. Estava lá com um barrigão, feliz da vida, um novo marido, com as mãos na barriga dela. Olhei mais abaixo, vi fotos. Ela tinha se casado com ele. Nossa! E mesmo eu estando com o Rodrigo, eu senti inveja dela. Eu continuava sentindo inveja dela. Eu já tinha roubado o namorado dela porque eu estava com esse sentimento. Porque eu vi que a Angélica estava feliz ao lado do novo marido, estava grávida, estava fazendo a sua vida. E eu lá, com um zumbi do meu lado. Nossa, ele era extremamente diferente comigo. Ele não falava de casar, ele não tinha planos comigo. A gente estava lá, naquele mesmo relacionamento de 5 anos atrás. Eu não aguentava mais. Mas continuava com ele. Afinal, sabia que se eu separasse dele, ninguém iria me querer. Enfim, continuamos um relacionamento. Ele começou a trabalhar e ele sempre viajava. E eu ficava sozinha. Teve um dia que meu mundo acabou. Nossa, eu nem acredito. Só de falar, eu até me arrepio. Rodrigo foi na minha casa de manhã, deu tchau para mim e disse que ia viajar a trabalho. Ele disse que ia chegar naquele mesmo dia por volta de 7 ou 8 horas da noite. Eu fiquei esperando e ele não chegou. A mãe dele me mandou mensagens perguntando se Rodrigo estava na minha casa, se ele já tinha chegado do trabalho, pois ele falou que ia chegar por volta de 8 horas da noite e não chegou. Eu disse para ela que não. Todo mundo começou a achar estranho. Era 10 horas da noite e Rodrigo não tinha aparecido nem ligado. Meia-noite, nada de Rodrigo. Quando foi por volta de 4 horas da manhã, eu recebi um telefonema. Era o pai dele, chorando, desesperado. Perguntou para mim se eu já sabia. E eu disse o quê? Rodrigo acabou de sofrer um acidente e morreu no local. Meu Deus do céu, o meu mundo se abriu. Parecia que eu estava sonhando. Eu gritava desesperadamente, como eu gritei aquele dia. Minha mãe veio correndo me acudir e disse para mim: "O que foi, minha filha? O Rodrigo acabou de falecer. Como isso é possível?" Eu saí correndo naquele dia, minha mãe me levou na casa dos pais do Rodrigo. E eles já tinham ido para o local do acidente. Eu fui atrás. E quando eu olhei, o corpo de Rodrigo estava coberto. Meu Deus, como eu chorei, meu mundo se abriu. Fui embora para casa. Eu não queria mais comer, eu não queria mais conversar, eu não queria fazer nada. O meu mundo acabou. Desde então, eu nunca mais arrumei namorado, nunca mais tive amizades e hoje me vejo sozinha. E querem saber como está a vida de Angélica? Está bem. Ela teve 2 gêmeos. Sim, um casal de gêmeos, um menino e uma menina. Comprou a casa dela com o seu atual marido, tem o carro próprio, ele tem também o carro dele. Ela tem um emprego bom, ela conseguiu o seu emprego depois que saiu da faculdade. Ela ganha bem e eles vivem muito bem. Pelo menos é o que eu vejo nas redes sociais. E eu estou aqui sozinha, não consegui terminar a faculdade, não consegui arrumar um emprego, dependo da minha mãe. Não tenho namorado, não tenho amigos, não saio de casa e vivo aqui, stalkeando a vida de Angélica. Pois eu penso que a melhor coisa foi Angélica ter se afastado de mim mesmo. Pois afinal, eu nunca fui uma boa amiga. E eu deixo meu relato aqui para vocês. Eu tenho certeza que Rodrigo foi embora porque eu fiz isso para ele. Porque eu fui atrás daquela obra de feitiçaria e amarração.
Oh, meu Deus, como eu me arrependo de ter feito isso. Como eu me arrependo de ter roubado o namorado da minha amiga. Como eu me arrependo de sentir inveja de Angélica e de ser falsa com ela. Ela sempre foi uma boa amiga para mim. Ela sempre me tratou muito bem. Afinal, ela não tinha culpa de eu estar apaixonada por Rodrigo, porque eu nunca contei para ela. Eu tinha vergonha. Ela sempre se abriu para mim em tudo. Ela era uma ótima amiga. Ela era uma irmã. Aliás, ela me considerava como irmã, mas eu não considerava ela. A minha inveja, o meu ciúmes, fez eu acabar com essa amizade. Como eu fui traiçoeira, como eu me arrependo. Eu não desejo nada disso, nem para um pior inimigo. E hoje eu vejo Angélica lá bem, sorrindo e feliz com a família dela, com os filhos. E eu aqui cada vez mais sozinha, amargurada e triste. Ah, e minha mãe está doente. Eu vejo que logo minha mãe irá me deixar. E eu ficarei sozinha, pois sou filha de pais separados. Meu pai separou da minha mãe quando eu era muito pequena e eu não tenho contato com ele. Irei ficar sozinha. Tenho consciência disso. Como eu me arrependo de ter ido na casa daquele rapaz. Eu briguei com minha mãe por várias vezes, falei para ela que ela era culpada por tudo isso que tinha acontecido na minha vida. A gente passou muito tempo brigando. A gente não se dava bem. Pois hoje eu vejo que ela está deitada numa cama, precisando dos meus cuidados. E eu me dediquei a cuidar da minha mãe. Vou cuidar dela até o fim. E quando ela for, vou continuar sozinha. Não sei se futuramente irei casar. Não sei como será a minha vida. Mas eu perdi uma amiga que gostava muito de mim. Eu acho que se eu tivesse do lado de Angélica, a minha vida poderia estar bem também, pois eu fazia tudo o que ela fazia. Eu decidi fazer aquele curso na faculdade só porque a Angélica foi fazer. Oh, meu Deus, como eu me arrependo. Mas hoje fica aqui o meu relato para vocês. Nunca vão atrás de obras de feitiçaria, macumba. Se o rapaz não olhou para você, decidiu ficar com a sua amiga, se afastem. Tem tantos homens aí, mas não façam esse tipo de coisas. Isso daí só trai coisa ruim para a sua vida. E esse é o meu relato. Eu espero do fundo do meu coração que todos vocês estejam bem, pois hoje eu não estou. Eu só tenho medo de cair numa depressão. Talvez isso não irá acontecer. Eu não quero cair numa depressão, mas eu não sei como sair desse fundo do poço. Eu não sei como recomeçar a minha vida, pois nem a faculdade eu terminei, não tenho um emprego, dependo da minha mãe. Não tenho namorados, nem amigos, como eu disse para vocês. E agora? O que será de mim? Eu passo dias e noites pensando. O que vou fazer da minha vida? Não sei por onde recomeçar, não tenho forças para recomeçar. Eu nunca disse para a família de Rodrigo que eu procurei coisas erradas. Ninguém sabe. É só um segredo meu e da minha mãe. E esse fica aqui, o meu relato. E esse foi o vídeo, gente, da nossa seguidora aqui, Kate. Ela trocou os nomes, porque ela não queria falar os nomes reais, tá? Mas eu achei muito interessante a história dela e decidi compartilhar com vocês. Se vocês também têm alguma história para contar e querem que eu contem aqui no canal, porque agora esse canal vai ser um canal de histórias, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, tá? Podem deixar lá a história de vocês, que eu venho aqui contar pra vocês, tá bom? E aí, como Kate disse, né, o quanto é ruim a gente sentir inveja de alguém, o quanto a gente sentir, né, se sentir mal. Desde o início, como ela disse, a Angélica sempre foi uma boa amiga para ela, mas ela tinha inveja da Angélica, ela não sabia ser uma boa amiga para Angélica, né? Porque ela nunca teve amizades, ela não sabia como tratar uma amiga, né? E aí ela se interessou pelo rapaz. O que ela deveria ter feito? Ter contado para a Angélica que ela estava afim do rapaz, porque a Angélica não sabia, né? Como ela disse aí, ela não teve coragem de falar para sua amiga. E aí aconteceu o que aconteceu, né, gente? Ela procurou coisas erradas e sofreu as consequências. E o senhorzinho tinha falado para ela que teria consequências lá na frente e mesmo assim ela quis. E hoje ela convive com o peso de tudo isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!